Nós conhecemos a Europa e a América, mas por que foi no Brasil que mergulhamos em profunda reflexão? 8 líderes tribais africanos que passaram a vida acreditando que o progresso era propriedade exclusiva das nações brancas, pisaram, devido a um pouso de emergência, na terra do gigante sul-americano, um lugar que mal conheciam. O que viram e ouviram nas 72 horas seguintes fez surgir uma pergunta perigosa em suas mentes. Será que sempre entendemos errado o significado de civilização? Nenhum deles poderia imaginar que aquela viagem de volta de Nova York mudaria a forma como viam o mundo. Os 8 líderes indígenas estavam sentados lado a lado na classe executiva de uma companhia aérea internacional, trazendo consigo os resultados de uma conferência sobre direitos indígenas na sede da ONU. Para a maioria, era a primeira vez que saíam de seu continente. O mundo moderno ainda lhes parecia estranho, distante e muitas vezes exaustivo. Entre eles estava o ancião Samori Keita, de 86 anos, o líder mais velho do grupo. Seu rosto era um mapa de rugas, o olhar sereno de quem já fez as pazes com o tempo. Ele nasceu e cresceu numa aldeia onde o asfalto nunca chegou. Em sua terra, a noite ainda é iluminada por fogueiras e estrelas, não por lâmpadas elétricas. Ao seu lado, o chefe cameu parecia mais inquieto. Mais jovem e de mente afiada, era conhecido por criticar a narrativa de progresso do Ocidente. No entanto, até ele teve que admitir que dias antes, a visão dos arranha-céus de Nova York o deixará sem palavras. Não muito longe, o ancião Babatunde mantinha os olhos fechados, recitando orações em voz baixa. Para ele, essa viagem não era apenas diplomacia, mas um teste de fé. Ele sempre acreditou que o mundo moderno e sua tecnologia avançada eram uma faca de 2 gumes. Eu sou Roberto, o diplomata brasileiro responsável por acompanhá-los durante a conferência. Minha missão deveria ter terminado assim que embarcassem para a África. Não havia agenda posterior, nem planos de escala, muito menos surpresas. Pelo menos era o que pensávamos. Na metade do trajeto, a atmosfera mudou. As luzes da cabine diminuíram. A voz do piloto, tensa, breve e sem rodeios, soou pelos alto-falantes. Devido a uma anomalia mecânica que não podia ser detalhada e por razões de segurança, o avião precisaria fazer um pouso de emergência no aeroporto mais próximo com padrões internacionais de suporte. O destino anunciado: São Paulo, Brasil. Alguns chefes levantaram a cabeça, outros se entreolharam. Ninguém comemorou o alívio. Pelo contrário, um silêncio pesado cobriu a área onde os anciãos estavam sentados. Onde fica o Brasil? Alguém perguntou baixinho. Na América do Sul, respondeu uma comissária com tom profissional. Mas a palavra Sul não lhes trouxe segurança. Na memória coletiva daqueles anciãos, o progresso sempre teve o mesmo rosto: Ocidente, Europa, Estados Unidos, o homem branco. Países fora desse eixo eram frequentemente retratados como atrasados, perigosos ou incapazes de lidar com crises. Babatunde abriu os olhos e me encarou. Esse país é seguro? Ele sussurrou. Assenti, tentando parecer o mais calmo possível, mas honestamente eu carregava minha própria ansiedade. Eu conhecia minha terra, claro, mas vê-la através dos olhos de 8 líderes tribais que nunca tiveram contato com o mundo latino-americano. Isso era algo completamente diferente. O ancião Samori apertou sua bengala de madeira. Somos velhos, disse ele devagar. Não estamos acostumados a mudanças bruscas. Cameu olhou para a escuridão fora da janela. O Ocidente sempre diz que eles são o centro da civilização, disse ele friamente. Vamos ver o que o mundo fora dessa história tem a oferecer. O avião começou a descer. A paisagem lá fora, antes um breu total, começou a ser preenchida por pontos de luz. Não 1 ou 2, mas milhões. Um mar infinito de luzes amareladas e brancas, ruas que cortavam a escuridão como rios de fogo, prédios que se estendiam até onde a vista alcançava. Eram as luzes da Grande São Paulo. Os anciãos silenciaram. Quando os pneus tocaram a pista suavemente, não houve palavras nem aplausos, apenas respirações contidas. Pela janela, o aeroporto de Guarulhos se revelava vasto e movimentado. A imagem não batia com o caos que imaginavam. Quando a aeronave desacelerou e parou completamente, percebi uma coisa: aquela escala não era apenas uma parada técnica. Era o início de algo que nenhum de nós havia planejado. A porta se abriu.
O ar da noite brasileira invadiu a cabine, quente, úmido, com aquele cheiro característico de terra tropical e asfalto, mas sem a confusão que os anciãos temiam. Era quase meia-noite. Em muitos lugares esse horário significaria cansaço e falta de preparo, mas o que viram foi o oposto. O aeroporto pulsava como se o dia nunca tivesse terminado. Ao darem o primeiro passo no Finger, foram recebidos por pisos brilhantes, luzes claras e funcionários uniformizados a postos. Sem gritos, sem rostos em pânico. Não parecia um pouso de emergência, mas uma recepção. Samori parou. Ele olhou ao redor com aqueles olhos que por décadas só viram tetos de palha ou zinco. Sua mão na velha bengala tremia levemente. Isso é o aeroporto. Sussurrou a voz quase inaudível. Esta é a porta de entrada do Brasil, respondi. Equipes de terra se aproximaram com passos firmes. Seus sorrisos eram genuínos, carregados daquele calor humano típico do brasileiro. Um jovem cumprimentou em um inglês claro, perguntando sobre o bem-estar do grupo. Antes mesmo que pedíssemos, cadeiras de rodas foram trazidas para os mais velhos e garrafas de água foram oferecidas. Babatunde franziu a testa olhando para mim. Eles sabem que somos velhos, disse ele suavemente. E eles se importam. No saguão de imigração, a atmosfera deixou os anciãos ainda mais reflexivos. O teto alto, o piso amplo, as placas em português e inglês. Equipes de limpeza passavam discretamente mantendo tudo impecável, como se a limpeza fosse um hábito natural, não uma ordem. Fomos guiados para a Polícia Federal. Lembrei-me das experiências longas e exaustivas em muitos aeroportos do mundo e prendi a respiração. Mas a fila andou. Não havia gritos de oficiais, nem rostos cansados sem empatia. Quando chegou a vez dos passaportes, uma agente federal estava lá. Ela explicou o processo com um inglês paciente e melodioso. Cameu observava atentamente. Em muitos lugares, sussurrou ele quando chegamos sem aviso, somos vistos como um fardo. Mas aqui não. A agente ajudou a preencher formulários que a vista cansada deles não conseguia decifrar. Sem pressa, sem reclamações. Quando o ancião Samori se confundiu com o leitor biométrico, ela se inclinou, olhou nos olhos dele e com um sorriso acolhedor explicou novamente, como se falasse com seu próprio avô. Sem pressa, meu senhor. No seu tempo. Aquela frase simples impactou-os mais do que qualquer alta tecnologia. O processo terminou mais rápido do que esperávamos. Fora da área restrita, nossa equipe de apoio já aguardava para levar-nos ao hotel. Eles perguntaram com cuidado sobre restrições alimentares e necessidades de saúde. Babatunde baixou a cabeça e murmurou, isso não é apenas sistema. Isso é gentileza. Naquela noite vi algo mudar no rosto dos anciãos. Não era alegria excessiva, mas uma confusão honesta. A confusão de ver uma realidade que contradizia as histórias em que acreditaram a vida toda. Um país latino-americano, uma nação de todas as cores, miscigenada, mas funcional, humana e cheia de cuidado. Se isso não é civilização, o que é então? Perguntou Cameu, a voz mais suave que o normal. O que temos chamado de civilização até hoje? Ninguém respondeu. Saímos do aeroporto em direção à van. A noite paulistana nos recebeu com seu mar de luzes organizadas. A rodovia Ayrton Senna se estendia limpa e bem sinalizada. Pela janela, Samori não tirava os olhos dos postes de luz que passavam ritmados, e dos prédios distantes que brilhavam sem o caos temido. Na nossa aldeia, disse ele, a noite significa parar. Aqui a noite é como um segundo fôlego. No dia seguinte decidimos usar o metrô de São Paulo para ir ao centro. A estação estava movimentada, mas surpreendentemente limpa. O piso brilhava. As pessoas respeitavam as filas nas escadas rolantes. Quem ficava parado à direita, quem tinha pressa à esquerda. Sem alto-falantes gritando ordens. Ninguém comanda, murmurou Cameu, observando sério. Mas todos sabem onde ficar. Quando entramos no vagão, o ar-condicionado era um alívio. Mas foi uma cena simples que parou o tempo para eles. Um dos nossos anciãos entrou devagar, as pernas trêmulas. Antes que eu pudesse pedir, um jovem rapaz, de boné e fones de ouvido, levantou-se num salto do assento azul escuro, o assento preferencial. O senhor pode sentar aqui, por favor, disse o rapaz, gesticulando. O ancião sorriu, assentiu e sentou-se. Vi os olhos de Samori marejarem. Ele apertou a bengala com força. Em nossas tribos, sussurrou ele finalmente, respeitar os mais velhos é a lei suprema.
Ele olhou para o rapaz brasileiro, negro como ele, e depois para o vagão moderno. E aqui? Essa lei ainda vive, mesmo entre estranhos. O trem seguiu, levando-nos para o coração da cidade. Pela primeira vez, eles não viam São Paulo como uma selva de pedra estranha, mas como uma prova de que a modernidade não precisa matar os valores humanos. Descemos perto da Avenida Paulista. Caminhamos até o Parque Ibirapuera. O espaço era vasto, verde, aberto. Sem muros altos, sem guardas ostensivos impedindo a entrada. Famílias faziam piqueniques, grupos praticavam capoeira, idosos caminhavam. Tanta terra, disse Cameu, dedicada ao povo. Samori sentou-se em um banco, observando crianças de todas as etnias brincarem juntas. Em muitos países, disse ele devagar, o poder é demonstrado com muros. Aqui o poder é demonstrado com convívio. Mas o maior teste da nossa compreensão viria depois do almoço. Estávamos prestes a continuar o passeio quando o ancião Babatunde parou bruscamente. A mão foi ao peito. O rosto ficou cinzento. Sua respiração tornou-se curta e irregular. O momento pareceu eterno. Corri para ampará-lo, enquanto pedestres paravam instantaneamente para ajudar. Alguém ligou para o 192, o SAMU. Não houve pânico coletivo, apenas ação solidária. Em poucos minutos, um tempo incrível para uma metrópole daquele tamanho, a ambulância chegou. O som da sirene ecoou e eu vi algo que os deixou incrédulos. Os carros na avenida se afastavam, criando um corredor no meio do trânsito, como se o Mar Vermelho se abrisse. Como eles sabem? Sussurrou Cameu. Como os carros abrem caminho sozinhos? Na ambulância, os paramédicos do serviço público trabalharam com calma e profissionalismo. Oxigênio, monitoramento, palavras de conforto. Fiquem tranquilos, vamos cuidar dele, disse a enfermeira. Chegamos a um grande hospital público de referência, o Hospital das Clínicas. O pronto-socorro estava cheio, mas a triagem foi rápida. O diagnóstico veio logo, exaustão extrema e uma arritmia controlável. Mas o que silenciou os chefes tribais aconteceu na saída, quando os procedimentos administrativos terminaram. Cameu preparou-se para discutir o pagamento, esperando os valores astronômicos que ouvirá falar sobre a saúde no Ocidente. A atendente olhou para ele confusa. Pagamento? Não, senhor. Aqui é o SUS. O atendimento de emergência é um direito. Babatunde, já recuperado e sentado na cadeira de rodas, baixou a cabeça por um longo tempo. Suas mãos tremiam, não de dor, mas de emoção. Na minha terra, disse ele com voz embargada, ficar doente significa vender a terra. Significa pobreza. Ele olhou para mim, e depois para o hospital movimentado onde ricos e pobres eram atendidos. Aqui, ficar doente significa ser ajudado. Saímos do hospital ao entardecer. São Paulo continuava sua rotina frenética, sem saber que aquele dia havia mudado algo fundamental dentro de 8 líderes africanos. No táxi, Samori finalmente falou. Um país civilizado, disse ele firme, não é aquele que te faz temer o poder. Ele respirou fundo. Um país civilizado é aquele onde o doente não precisa temer a falência. Ninguém rebateu. O Brasil havia falado através de seu sistema, e a linguagem era a humanidade. No último dia, fomos almoçar em um boteco tradicional numa esquina movimentada. O cheiro de feijoada e alho frito enchia o ar. Mesas de plástico na calçada, ocupadas por executivos de terno, pedreiros, estudantes e famílias, todos comendo a mesma comida, lado a lado. Uma garçonete sorridente trouxe pratos fartos de arroz, feijão e carne. Na mesa ao lado, um grupo de brasileiros notou as roupas tradicionais dos chefes. Em vez de estranhamento, houve curiosidade e calor. Um deles ergueu um copo de cerveja em um brinde silencioso. Outro ofereceu um pouco de pimenta da casa. Mesmo sem falar a mesma língua, as risadas se misturaram. Babatunde olhou ao redor, com os olhos úmidos. Falamos línguas diferentes, disse ele, mas nossos corações se encontraram. Naquela noite, as malas foram fechadas. Não havia a excitação usual de voltar para casa, mas um peso reflexivo. No aeroporto de Guarulhos, antes da despedida, Cameu segurou meu braço com força. Viemos como convidados, disse ele, mas partimos como aprendizes. O avião decolou, levando-os de volta à África. Fiquei muito tempo olhando para o céu paulistano, sem saber que aquela despedida não era o fim, mas o começo. Semanas depois, as notícias começaram a chegar. Na aldeia do ancião Samori, ele convocou uma assembleia. Não falou sobre arranha-céus ou chips de computador.
Falou sobre a disciplina do afeto que viu no Brasil. Sobre respeitar os mais velhos no transporte, sobre a saúde como direito, sobre a limpeza compartilhada. A aldeia começou a realizar mutirões semanais. Caminhos foram limpos, fontes de água protegidas. Na região de Babatunde, as escolas tradicionais mudaram. As crianças passaram a aprender sobre responsabilidade coletiva, limpar a sala, respeitar o professor, cuidar do ambiente, inspiradas no que ele chamou de o jeito brasileiro de cuidar. Eles enviaram jovens para o Brasil, não para passear, mas para aprender. Aprenderam técnicas agrícolas da Embrapa, viram como funcionam os agentes comunitários de saúde, estudaram nossa criatividade social. Quando voltaram, trouxeram mais do que conhecimento técnico. Trouxeram uma nova visão. Recebi uma foto de longe. Crianças africanas em fila organizada, entrando numa escola com uma placa pintada à mão, aprendendo com o gigante do sul. Numa noite tranquila, abri a última mensagem do ancião Samori. Aquele dia, escreveu ele, mudou o rumo da nossa aldeia. Aprendemos que civilização não é sobre quem constrói o prédio mais alto, mas sobre quem constrói os laços mais fortes. Desliguei a tela e sorri. O Brasil, com todas as suas imperfeições, nunca teve a intenção de ensinar nada a ninguém. Ele apenas foi ele mesmo. E eu também aprendi uma lição que nenhuma carreira diplomática ensinou. A verdadeira riqueza de uma nação não está no seu PIB, mas na forma como ela trata um estranho que